Muita gente que gagueja não sofre apenas por falar diferente. Sofre porque desde cedo aprende que o mundo tem pressa, aprende que há um ritmo considerado normal e que qualquer pausa fora desse padrão pode ser interpretada como falha, insegurança ou incapacidade. Não é a fala, isoladamente, que machuca. É tudo o que vem junto. As interrupções constantes, as frases completadas por outra pessoa, o olhar que desvia o suspiro impaciente, a sensação de que o outro já decidiu que não vale a pena esperar até o fim. Com o tempo, isso vai se acumulando. A pessoa que gagueja passa a medir cada palavra antes mesmo de falar. Começa a evitar certas situações. Apresentações, telefonemas, reuniões, apresentações em sala de aula, entrevistas de emprego, não porque não tenha conteúdo, mas porque aprendeu, na prática, que o ambiente raramente está disposto a ouvir no seu tempo. A gagueira deixa de ser apenas uma característica da fala e passa a tocar a identidade, a autoestima e as escolhas de vida. Lucas André cresceu nesse contexto. Desde a infância, conviveu com a gagueira e com tudo o que ela traz de invisível, o medo antecipado, a vergonha aprendida, o esforço constante para parecer normal. Em Oliveira, no interior de Minas Gerais, falar em público ou se expor verbalmente não era apenas desconfortável, era um campo de tensão permanente. Ainda assim, em vez de escolher caminhos que o afastassem da comunicação, Lucas fez algo que, à primeira vista, parece contraditório. Decidiu enfrentá-la. Depois de insistir algumas vezes, conseguiu uma vaga em uma empresa de televendas. Para alguém que gagueja, esse tipo de trabalho costuma soar como um limite absoluto. O telefone não permite gestos, pausas longas ou explicações visuais. É voz, tempo e resposta imediata. O início foi difícil, como era desesperar. Houve insegurança, tentativas frustradas, dias em que a vontade de desistir falou mais alto. Mas houve também algo fundamental: repetição e convivência com o desconforto, sem a expectativa de se curar. Aos poucos, Lucas percebeu algo importante. O problema nunca foi apenas a gagueira. O que realmente pesava era a interpretação do outro. As pessoas não perdem a paciência porque alguém gagueja. Elas perdem a paciência porque foram treinadas a valorizar rapidez como sinal de competência. O cérebro humano busca previsibilidade e economia de esforço. Quando alguém fala mais devagar ou com pausas, quem escuta precisa se ajustar. E muita gente não aprendeu a fazer isso. Não é crueldade consciente. É um atalho mental socialmente reforçado. Essa compreensão muda tudo. Quando a pessoa que gagueja entende que não está quebrada, começa a deslocar o foco. Em vez de gastar toda a energia tentando esconder a fala, passa a investir em presença, clareza de mensagem e constância. Foi assim que Lucas evoluiu dentro da empresa. Não porque deixou de gaguejar, mas porque deixou de se encolher. Tornou-se um dos melhores vendedores da equipe. Assumiu cargos de liderança e, anos depois, virou sócio-diretor de uma empresa com centenas de colaboradores. Esse ponto é central para quem vive com a gagueira. Superação não é sinônimo de fluência perfeita. Superação, muitas vezes, é parar de viver em função do medo da reação do outro. Quando a pessoa deixa de antecipar a impaciência alheia, ela começa a falar mais, não porque a gagueira diminuiu, mas porque o direito de existir se torna mais forte que o medo de incomodar. Essa mudança interna costuma ter efeitos profundos e silenciosos. A pessoa passa a escolher melhor seus ambientes, a se posicionar com mais firmeza, a não pedir desculpa por falar do jeito que fala. Isso não elimina as dificuldades, mas reduz drasticamente o desgaste
emocional. É a diferença entre viver em guerra constante, com a própria voz, e aprender a conviver com ela. Anos depois, essa visão influenciaria diretamente o negócio que Lucas criou. Ao fundar a Fast Tennis, ele levou para a empresa a mesma lógica que aprendeu na própria vida. Um ambiente não precisa ser rápido, agressivo ou excludente para funcionar. Pode ser acolhedor, respeitoso e, ainda assim, eficiente. O crescimento da empresa, menos que se tornou uma rede de franquias e alcançou faturamento expressivo. Não veio de uma corrida desenfreada por performance, mas da clareza de propósito e da experiência oferecida às pessoas. Para quem vive com a gagueira, essa história traz algumas lições práticas, sem promessas milagrosas. A primeira é entender que a dor é real e legítima. Fingir que não é nada cobra um preço alto. A gagueira não some quando é ignorada, e o impacto emocional não diminui quando é normalizado. Reconhecer isso não é vitimismo, é honestidade consigo mesmo. A segunda dica é observar onde você coloca a sua energia. Gastar toda a força tentando esconder a gagueira costuma aumentar a tensão e o cansaço. Direcionar parte dessa energia para o conteúdo, para a intenção da fala e para a construção de presença costuma trazer mais retorno emocional. Não se trata de falar melhor, mas de se permitir falar. Outra orientação importante é escolher ambientes que respeitem o seu ritmo, sempre que possível. Nem todo espaço é saudável para quem gagueja, e isso não é fraqueza, é autocuidado. Estar em contextos onde a escuta existe reduz a necessidade constante de defesa e ajuda a reconstruir a confiança. Também é fundamental compreender que o silêncio forçado não é neutralidade. Quando a pessoa fala menos para evitar desconforto, ela paga com invisibilidade. Recuperar espaço na conversa é um processo gradual, feito de pequenas exposições, sem cobrança de perfeição. Superação. Aqui é continuidade, não resultado imediato. A história de Lucas André não é sobre eliminar a gagueira, é sobre reorganizar a relação com ela. Quando a pessoa para de lutar contra quem é, algo muda. A energia antes gasta intenção. Começa a ser usada para existir, criar, liderar, empreender. A voz continua imperfeita menos e isso deixa de ser o centro da questão. No fim, a mensagem que fica não é motivacional no sentido vazio, é realista. Viver com gagueira não é fácil, mas é possível viver com menos guerra interna. A voz não precisa ser consertada para ter valor. Ela precisa ser respeitada e quase sempre esse respeito começa de dentro para fora.